Semana passada eu fui visitar uma cidade do sertão de Pernambuco. E lá eu vi uma história. A história de um moço. Ele era jornalista esportivo e narrador esportivo. E esse moço foi acometido por um senso de infelicidade, desespero e tristeza que ele não conseguia controlar. Isso o lançou num poço de escuridão. O seu coração ficou mergulhado numa água gelada. Seu coração ficou enregelado, congelado, debaixo de camadas e camadas e camadas de gelo duro, frio. E o desespero dele foi tão grande, por causa dessa tristeza inexplicável, essa angústia desesperadora, que ele então um dia, ele pegou uma corda, ele era casado, ele pegou uma corda, subiu num banquinho, amarrou a corda em algum lugar, e efetuou o ato de tentativa de suicídio. E ficou ali, se debatendo e agonizando. E então a sua esposa chegou. E quando chegou, ela viu aquele quadro horrível, assustador. E ela então desesperada, uma moça ainda, os dois jovens ainda, ela desesperada conseguiu achar uma faca e depressa cortou a corda e ele caiu no chão, semi-morto, já com o rosto roxo, a língua para fora, já morrendo, seus últimos suspiros. Mas ela conseguiu fazer com que ele voltasse a si, e chamou os médicos, e ele foi socorrido, e ele sobreviveu. E depois disso então, a sua angústia aumentou, mais ainda. Então o que ele fez? Ele entrou debaixo da sua cama, e ficou embaixo da cama, durante uma semana, não saía de lá, não saía, debaixo da cama uma semana, sem falar, sem comer, as necessidades físicas dele, todas lá, debaixo da cama, uma semana. A família enlouqueceu, a esposa enlouqueceu, os pais desesperados, não sabemos o que fazer com esse moço. Caos completo, desespero, loucura, morte. Ele transpirava morte, e desespero, e dor, e solidão. E o que aconteceu então? Uma moça, como as moças daqui, não era uma teóloga, uma missionária, nada, uma serva de Jesus, ela ouviu falar disso, e ela disse então, eu vou até a casa desse rapaz, eu nunca vi um caso como esse, e ela foi até a casa dele, sem conhecê-lo, e perguntou aos familiares, eu posso só ler uma passagem bíblica para ele? Só isso, posso? Disseram, olha, piorar não vai, então leia. E aquela moça, na sua simplicidade, moças, como vocês moças aqui, ela entrou na casa e abriu a Bíblia e leu um trecho bíblico para ele, só isso. Não sei que passagem ela leu, ou que passagens ela leu. Ela leu aquele texto, orou com ele e foi embora. E ele então pegou a Bíblia, depois que ela leu esse texto, e ele então começou a ler a Bíblia. E ele, horas e horas lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e a noite chegou, e ele continuou lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e a noite passou, e ele continuou lendo, e lendo, e lendo, e ele conheceu então na leitura a realidade de um Deus amoroso, de um Deus que enviou seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, e ele foi conhecendo essas coisas, horas e horas lendo, e sem que ele percebesse, o gelo do seu coração começou a derreter devagarinho. E aquele gelo foi derretendo, e derretendo, e derretendo. Camadas e camadas. Aquela geleira foi se dissolvendo. O Espírito Santo, com o seu hálito quente, foi soprando no coração dele. A chama da palavra de Deus foi ardendo. E aquele gelo foi derretendo, e derretendo, e derretendo. E derretendo. E no outro dia ele se levantou e ele disse, eu quero andar com esse Cristo, com esse Deus, com esse Salvador, eu quero. E ele creu no Salvador, e o sol brilhou dentro dele. E eu estive com ele na semana passada. Ele não é uma história,
Ele não é um mito que saiu de um conto de fadas, ele é real. Eu estive com ele na semana passada. Eu sentei com ele ao redor da mesa. Nós tomamos café juntos. Nós rimos juntos. Hoje ele é o pastor daquela igreja. E além de pastor, ele é missionário entre os índios do sertão de Pernambuco. E cuida de cerca de 47 pequenas congregações, levando o evangelho aos índios do sertão, levando a chama que um dia aqueceu seu coração e o livrou da morte. Deus usou o caos para fazer a luz da graça brilhar. Queridos, eu não sei a sua realidade. Não conheço seus medos, seus temores, seus desesperos, não conheço a noite que há na sua alma, não conheço. Mas eu olho para o capítulo 38 e eu vejo no último versículo, ou no penúltimo versículo, no finalzinho, eu vejo a luz da graça brilhando. O Senhor pode fazer isso com você também. Ele pode brilhar no caos da sua vida, quebrar todo o gelo, afugentar a escuridão e fazer o sol da graça brilhar e transformar você numa nova pessoa. Eu sei que Ele pode. Eu vi. Eu sei que Ele pode.